Olá a todos, meu nome é Christine Guthrie e eu uso os pronomes ela e dela. Sou a fundadora e diretora executiva da Spark Kindness. Estou muito animada por tê-los conosco hoje neste programa com o Dr. Samir Hinduja sobre como prevenir e combater o cyberbullying. Bem-vindos todos à comunidade da Spark, onde todos pertencem. Quero começar agradecendo a nossa generosa comunidade que torna esses programas possíveis, começando pelos nossos intérpretes de língua de sinais americana, do Centro de Aprendizagem para Surdos, Michael Hershberg e Jenny Blake. Como vocês ouviram antes, este programa está sendo interpretado ao vivo em espanhol e também em português. Quero agradecer aos nossos intérpretes de espanhol, Didier e Margarita. E também quero agradecer aos nossos intérpretes de português, Afrânio e Brendan. Por fim, quero agradecer e apresentar nossa equipe da Spark, com quem vocês já estão conversando no chat, as pessoas generosas que estão conosco para ajudar este programa no chat e dar as boas-vindas a vocês. Equipe Spark, por favor, liguem suas câmeras por um momento e digam olá. Obrigada a toda a equipe. Em seguida, quero agradecer aos nossos patrocinadores que tornam possíveis os programas gratuitos que oferecemos. Então, essa noite temos muita sorte de ter uma colaboradora e patrocinadora especial conosco. Quero apresentar a vocês a Deb Schmil, da Fundação Becca Schmil. A Fundação é uma parceira e apoiadora generosa da Spark, e sua missão é financiar pesquisas, patrocinar programas comunitários e defender políticas que promovam e protejam o bem-estar de adolescentes e adultos jovens. Deb é a presidente e fundadora desta organização e não posso falar o suficiente sobre a sua dedicação, que nasceu de sua história pessoal, na prevenção do cyberbullying e de muitos outros tipos de danos que afetam adolescentes e jovens adultos. Eu quero convidar a Deb para ligar a câmera e dizer algumas palavras sobre o maravilhoso trabalho da Fundação Becca Schmil. Obrigada, Christine. Meu nome é Deb Schmil. Eu uso os dela e dela. Estou feliz por estar aqui esta noite representando a Fundação Becca Schmil, patrocinadora de 2023 da Spark Kindness. A Fundação Becca Schmil leva o nome da minha filha, que faleceu há 3 anos, vítima de traumas relacionados às redes sociais. A missão da Fundação é essencialmente evitar que o que aconteceu com Becca aconteça com outras crianças. Fazemos isso patrocinando programas como este, organizando eventos como a nossa próxima caminhada de conscientização sobre fentanil, que será realizada no dia 15 de outubro em Needham, financiando pesquisas sobre os temas de agressão sexual, uso de substâncias pelos jovens e danos causados pelas redes sociais e defendendo nos níveis estadual e federal políticas que apoiem o bem-estar dos jovens. Na verdade, estou atualmente em Washington, D.C. e tenho me reunido com senadores sobre um projeto de lei chamado Kids Online Safety Act, ou KOSA. A KOSA exige que as grandes empresas de redes sociais realizem auditorias externas anuais de seus algoritmos para garantir que a segurança dos menores seja priorizada e protegida. Ela exige que o padrão das configurações de privacidade para menores seja o mais forte possível. Quando uma conta é criada, a lei exige que as empresas de redes sociais tenham um sistema intuitivo e responsivo para denunciar atividades que vão contra as diretrizes expressas da comunidade, como o cyberbullying. Estabelece definições claras e restritas dos danos contra os quais as empresas de redes sociais devem proteger os jovens, incluindo o cyberbullying. Se aprovada, será a primeira vez em 25 anos que um projeto de lei sobre segurança online para crianças será promulgado nos Estados Unidos. E será também o primeiro projeto de lei federal a lidar com o cyberbullying. O cyberbullying é uma questão urgente e estou muito feliz que o Dr. Samir Hinduja está aqui esta noite para apresentar este assunto. Quero agradecer a Spark Kindness por convidá-lo, por oferecer este evento e por me convidar para participar.
Obrigada, Deb, por se juntar a nós aí de Washington, D.C. E quero apenas agradecer novamente à Fundação Becca Schmiel por seu apoio a este programa e a esta série, e agradecer aos nossos outros patrocinadores, incluindo a Fundação de Saúde de Metro West, a Fundação Patrick's Promise e a Coalizão Regional Metro S de Prevenção ao Suicídio, juntamente com a Call Dues Talk. Quero agradecê-los por tornar este encontro possível também. Compartilharemos links para suas organizações no chat. E quero agradecer a todas essas organizações, incluindo a Fundação Becca Schmiel, pelo trabalho contra o cyberbullying e os danos que ele causa. E, finalmente, quero dar as boas-vindas a todos da família Subaru que estão conosco esta noite. Quero anunciar que a Spark foi escolhida para ser o parceiro da promessa de amor da Metro West Subaru este ano e estamos entusiasmados por poder construir esse relacionamento, receber o apoio da maravilhosa equipe da Metro West Subaru. A Subaru e seus concessionários realmente acreditam em tornar o mundo um lugar melhor. E a promessa de amor da Subaru tem tudo a ver com isso, sua visão de respeitar todas as pessoas. Estamos animadas para falar mais sobre isso daqui a pouco. Fiquem ligados para saber mais sobre esta parceria especial e sejam bem-vindos todos da Subaru que estão aqui esta noite. E, finalmente, quero apresentar nosso palestrante especial desta noite, o Dr. Samir Hinduja. Vamos colocar no chat sua biografia bem extensa, afinal, ele já realizou muita coisa, o que inclui ser professor da Escola de Criminologia e Justiça Social e Criminal da Universidade Florida Atlantic e co-diretor do Centro de Pesquisa sobre Cyberbullying. Ele também é professor associado do Centro Berkman Klein, na Harvard. Compartilharemos mais de sua biografia no chat. Mas o que quero dizer sobre o Dr. Hinduja é que a Spark Kindness está empenhada, e eu pessoalmente estou empenhada na luta contra o bullying e o cyberbullying há mais de 13 anos. E durante esse tempo, o Dr. Hinduja e o Centro de Pesquisa sobre Cyberbullying e seu parceiro Justin Patching têm sido líderes consistentes na luta contra o bullying e o cyberbullying desde o início. E vocês podem realmente confiar no seu trabalho. Ele fala no país inteiro sobre esse assunto com uma perspectiva tão equilibrada e informada. Vocês verão que daremos continuidade a este programa com suas inúmeras dicas sobre todos os assuntos sobre os quais falaremos esta noite. E serão traduzidos também para o português e o espanhol. Como fãs do Dr. Hinduja, eu e a Spark também queremos dizer que estamos muito animados por recebê-lo esta noite. Eu vou retornar durante a sessão de perguntas e respostas e faremos suas perguntas a ele. Portanto, sintam-se à vontade para compartilhá-las no bate-papo ou tente compartilhá-las durante a sessão de perguntas e respostas, se possível. Eu farei suas perguntas no final do programa quando abrirmos para perguntas e respostas. Obrigada novamente por estarem aqui. É meu prazer lhes apresentar o Dr. Hinduja. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por essa generosa introdução. Obrigado, Deb, pelo seu trabalho de defesa e por patrocinar o evento de hoje, e também por tudo o que você fez e faz para homenagear a Becca. É claro, no passado, no presente e fará também no futuro. Obrigado também aos nossos intérpretes. Eu quero mergulhar de cabeça. Há muito que falar e meu tempo é limitado. Para abrir minha palestra, quero dizer que quero que vocês me considerem um amigo, e falo isso com sinceridade. Por exemplo, se vocês entrarem em contato comigo na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano, sobre algum problema ou incidente envolvendo seus filhos, pedindo conselhos, sugestões ou estratégias, saibam que terei orgulho em responder a vocês. O mais breve possível. Costumo dizer que se estou muito ocupado para responder a e-mails de pessoas que me ouviram falar,
estou muito ocupado. Então eu quero poder ajudar vocês. A Spark Kindness quer ajudar vocês também. Só em contato no futuro. Isso não significa que não quero que vocês prestem atenção a tudo o que compartilharei hoje. Mas saibam que vocês também têm a mim como recurso. Além disso, se vocês precisarem desses slides, vamos enviá-los a vocês. Se vocês precisarem de outros recursos, vamos providenciá-los. Basta pedir, não hesitem. Nosso objetivo é estar do seu lado, para que vocês se sintam mais equipados e capacitados para trabalhar com seus filhos, com aqueles que vocês amam. Vou compartilhar os slides agora, e vamos minimizar esses controles que o Zoom nos oferece. Perfeito. Ok, então vamos começar. A primeira coisa que vou dizer é que muitas vezes falamos sobre os aspectos negativos. Mas antes de falarmos sobre os aspectos negativos, quero mencionar alguns pontos positivos das redes sociais. Por exemplo, aqui temos uma captura de tela de um vídeo de Molly Wright, então com 8 anos, e ela deu uma palestra na TED sobre como os jovens podem fazer parcerias com seus pais para criar esses ambientes muito saudáveis em casa. Aprendi muito com as palestras da TED, tanto esta como outras, sobre liderança ou de outras pessoas inspiradoras e que não estariam disponíveis para nós se fosse pela tecnologia e a capacidade de compartilhar conteúdo tão excelente. Conteúdo que não é apenas divertido, mas também muito instrutivo. Também vimos jovens, nos últimos anos, serem muito mais intencionais ao compartilharem suas histórias nas redes sociais. Acho que isso tem pontos positivos. Primeiro, mostra aos outros jovens que eles também não estão sozinhos com o que enfrentam e que também podem superar. Eles podem enfrentar as adversidades e descobrir estratégias, soluções, métodos de autocuidado. Penso que isso tudo é muito melhor. Aceito quando vem de outros adolescentes em vez de vir de um padrasto, tio ou mãe, algo assim, ou mesmo de um educador. Por isso, adoro que os jovens tenham abraçado estes meios para compartilharem o que acontece em suas vidas e espera-se construir uma comunidade através da qual as pessoas possam receber encorajamento, esperança e apoio. Apenas mais um exemplo sobre juventude, nesse caso, falando sobre trauma. Trauma parece um conceito muito adulto, mas é obviamente muito real. E quando outro jovem está explicando isso para você, você presta atenção. Ele absorve, penetra e muda você de outra forma. Também vimos surgir serviços que têm sido muito benéficos para os jovens. Sabemos que eles hesitam em talvez iniciar uma conversa cara a cara com um conselheiro ou com os pais ou responsáveis. Mas eles estão dispostos a usar essas linhas de mensagens de texto anônimas para conversar com conselheiros profissionais treinados e receber a ajuda de que precisam. E daí talvez haja uma pessoa específica na comunidade que possa ajudar ainda mais esses jovens. A Crisis Text Line e serviços semelhantes não existiriam se não fosse por esses avanços na tecnologia e apenas pela familiaridade que temos com mensagens de texto e fazer contato dessa maneira. E então, como vocês sabem, a popularidade das transmissões ao vivo cresceu nos últimos anos. A tecnologia continua melhorando e, neste ponto, as plataformas de redes sociais conseguem identificar quando a pessoa que está transmitindo indica algum tipo de tendência relacionada à automutilação ou que é propensa à violência. E, claro, queremos evitar uma tragédia. E assim, a tecnologia alertará a empresa de redes sociais, que então se conectará imediatamente com as autoridades policiais nas jurisdições locais com base no endereço de IP e quaisquer outras informações de localização tiverem sido compartilhadas. E talvez, quem sabe, isso possa salvar vidas. Espero que esta tecnologia se torne muito mais precisa na identificação desses momentos possivelmente problemáticos para tentar novamente manter mais e mais crianças seguras. Então vamos falar sobre alguns dos pontos negativos. Dedicarei apenas alguns minutos à pesquisa e passarei rapidamente para a parte de prevenção e resposta, algumas estratégias viáveis que você pode implementar, e também discutiremos o tempo de tela e algumas das dificuldades que enfrento como pai e que você enfrenta como pai ou mãe também. Então, cyberbullying, todos nós temos uma ideia ou concepção do que isso significa. E não precisamos nos perder na semântica, exceto para dizer que é quando pessoas causam danos a outras pessoas, usando um telefone, um console de jogos, ou uma plataforma de redes sociais, ou outra tecnologia. O que a pesquisa também nos diz é que nem sempre, mas muitas vezes, há uma forte sobreposição entre agressão no mundo real, bullying, assédio e agressão online. Então uma pessoa pode estar lidando com algum assédio online que provavelmente está sendo cometido por alguém da escola, um colega, algum aluno da turma, um amigo, e claro, isso continuará durante o dia escolar.
Então estamos vendo que muitas vezes não há escapatória quando você é alvo em vários ambientes online. Eu também diria que o cyberbullying está ocorrendo com uma proporção significativa de jovens. Acabamos de coletar novos dados, em junho deste ano, de uma amostra nacional de jovens. Resumidamente, eu gostaria de falar sobre isso. Na extrema esquerda, você vê que 1 em cada 3 crianças sofreu bullying na escola no último mês. 3 em cada 4 dizem a nós, pesquisadores, que elas sofreram bullying ao longo da vida, que já aconteceu. Então, no lado direito do gráfico, você vê o cyberbullying. 1 em cada 2 pessoas sofreu bullying online no último mês, e cerca de 55% dizem que sofreram bullying virtual ao longo da vida. Esses números não estão subindo vertiginosamente. Mas você consegue ver quando digo que esta é uma proporção significativa de jovens. Eu sei que estou pregando para convertidos. Você está aqui porque se preocupa profundamente com esse problema, e talvez ele tenha afetado um ente querido ou um dos familiares de seu amigo adulto. É um tema sério e claramente afeta os jovens emocionalmente, psicologicamente, academicamente e comportamentalmente à medida que tentam lidar com a situação, mas às vezes o fazem de forma disfuncional. Há muitos números aqui, então vamos enviar para vocês essas informações, mas eu queria tentar detalhar tipos específicos de assédio que podem ocorrer, e eu não vou passar por tudo isso. Mas, por exemplo, no meio do gráfico, vemos que 14% dizem que outra pessoa publicou xingamentos ou comentários maldosos online sobre a sua raça ou cor. Então, novamente, sendo alvo, com base em uma característica de identidade. 13% das crianças dizem que outra pessoa fingiu ser elas online. Vemos que quase 19% dizem que foram ameaçadas online, o que pode ser considerado um crime. E então você vê algumas dessas outras estatísticas, mas a questão é que elas ocorrem de várias maneiras. Algumas talvez até não muito sérias, outras extremamente graves e possivelmente criminosas. Então queremos ter uma perspectiva diferenciada de como isso pode ocorrer na prática. Caso ainda não tenha acontecido com nossos filhos, eu acredito que este seja meu último gráfico sobre cyberbullying. Você pode ver que cerca de 70% conversam com os pais, o que é ótimo. Esse número tem aumentado à medida que estudamos isso nos últimos 15 anos ou mais. Menos de 1 em cada 2 fala com um amigo, cerca de 1 em cada 4 fala com um irmão ou irmã. Mas aqui está o que é realmente frustrante. E estes números, infelizmente, têm permanecido constantemente baixos e decepcionantes. Cerca de 16% conversam com um conselheiro escolar, 14% conversam com um professor, 14% conversam com o diretor, outros 12% conversam com outra pessoa na escola e cerca de 11% não contam a ninguém. Não sei o que fazer sobre esse problema específico. Eu entendo as hesitações que vocês têm. Se vocês tiverem alguma sugestão ou ideia brilhante que possa ter funcionado em sua organização comunitária ou em sua escola, no que se refere a incentivar e realmente motivar e levar os jovens a se manifestarem, isso seria ótimo, porque adoraríamos saber sobre isso no bate-papo e talvez em nossa discussão daqui a pouco. Mais uma vez, esses números, no que se refere a crianças conversando com adultos na escola, continuaram muito baixos ao longo desses muitos anos em que estudamos o problema e pensamos em todos esses sites de redes sociais e plataformas de jogos, seja começando do canto superior esquerdo no Twitch ou no TikTok ou no Instagram, no GroupMe, no YouTube, no Fortnite, no Roblox. E na linha inferior temos o Discord, a PlayStation Network e a Xbox Network. E também a Nintendo Switch Live. Todos esses diferentes tipos de plataformas, até eu preciso pensar um pouco. É fácil ficar sobrecarregado. Mas o que quero salientar é que a grande maioria dos jovens nessas plataformas está fazendo a coisa certa. Eles não estão sendo abusivos. Eles não estão constantemente fazendo uso indevido da plataforma. Certamente, alguns o fazem. Mas a maioria dos jovens gosta e tira proveito dos benefícios de manter o contato com seus colegas, divertindo-se um pouco, seja jogando ou navegando, assistindo alguns vídeos curtos, aprendendo toda a educação e exploração que poderia acontecer nas plataformas também. Eles aproveitam esses benefícios. Então eu não quero que a gente coloque tudo no mesmo saco. Mais algumas coisas para se ter em mente, já que o tempo está correndo. Temos que falar sobre relacionamentos românticos saudáveis, porque o que estamos vendo é o chamado namoro abusivo digital, que é quando, mesmo nas relações entre alunos do ensino fundamental e médio, e quero colocar relacionamentos entre aspas, porque é discutível que os alunos realmente saibam o que estão fazendo e podem não ter os melhores exemplos ao seu redor,
Existe uma certa agressividade passiva. Há um aspecto de controle marcando um relacionamento doente. Em nossa pesquisa, descobrimos que 14% já sofreram violência em um namoro não virtual. São adolescentes, aliás, de 13 a 17 anos. 11%, 1 em cada 10, já sofreram violência em um namoro online. No entanto, 4 em cada 5 pessoas que foram vítimas online também foram vítimas offline. Então talvez eu esteja bisbilhotando seu telefone para ter certeza de que você não está falando com outro garoto, porque eu e você temos um relacionamento, ou estou pedindo sua senha para que eu possa ver suas mensagens privadas. Mas talvez no dia seguinte eu te empurre contra uma parede. Eu sei que isso parece muito dramático, mas estou tentando esclarecer essa questão. 63% das pessoas que são vitimadas offline também foram vitimadas online. Então podemos falar bastante sobre violência no namoro online, mas eu só quero que você tenha isso em mente. À medida que os seus filhos se sentem pressionados a ter relacionamentos e desejam ter relacionamentos, não deixem de falar sobre o que significa ter um relacionamento saudável. Agora vamos falar sobre o sexting. Em nossa pesquisa, 1 em cada 4 adolescentes recebeu fotos de alguém nu. Novamente, estes são jovens de todo o país. 14% enviaram fotos nus, 24% foram solicitados a enviar fotos nus e cerca de 1 em cada 10 pediu fotos nus a outra pessoa. Agora, estes números, tal como os estudamos, mantêm-se relativamente estáveis. Eles não estão subindo. Não quero que vocês se assustem com esse fenômeno. Sabemos que os jovens racionalizam isso de diversas maneiras, e talvez possamos nos aprofundar nisso. Mas quando falamos sobre isso, é importante também falar sobre a questão da extorsão sexual, porque o DOJ, o Departamento de Justiça e o FBI apontaram que esse é um problema crescente. Nosso centro de pesquisas recebe pedidos de ajuda todas as semanas de vítimas de extorsão sexual. Há um ótimo artigo no Washington Post ontem, onde fui citado, apenas entrevistando famílias que tiveram que lidar com isso. É algo que me abala profundamente quando penso a respeito. E aqui está apenas um exemplo. Ajudamos um adolescente que me enviou capturas de tela mostrando ameaças. Isso acontece. E muitos jovens, por estarem enviando fotos nus, não querem que seus pais saibam que agora estão sendo extorquidos sexualmente ou chantageados. E nessas situações é isso que acontece. O agressor envia mensagens para você e tenta extorquir principalmente dinheiro, mas também mais conteúdo sexual, talvez até atos sexuais se eles se conhecerem na mesma cidade, e ameaçarem divulgar fotos ou vídeos privados que agora têm em sua posse, que sejam íntimos do alvo, da vítima. Isso é uma realidade e sei que parece um pouco improvável. Isso pode realmente estar acontecendo com nossos adolescentes. Mas quando estudamos isso, descobrimos que se trata de 5 a 6% dos jovens em toda a América. Isso é cerca de 1 em 20. Mas quando você pensa em uma escola de ensino fundamental ou médio e faz as contas, isso é preocupante. E o último assunto sobre o qual quero falar é o que é chamado de automutilação digital, que é quando os jovens postam mensagens sobre si mesmos, mas todo mundo pensa que outra pessoa postou isso contra eles ou sobre eles. Portanto, é realmente outra maneira de dizer que isso se chama auto-cyberbullying. Uma pessoa parece ser intimidada online por colegas, por estranhos, mas na verdade é ela própria. A própria vítima também é o agressor. Parece muito novamente doentio. E é claro que entendemos que os jovens estão enfrentando dificuldades se agem dessa maneira. Quando pesquisamos esse fenômeno, e foi novamente cerca de 5% dos jovens em toda a América que sofreram auto-cyberbullying, eles disseram que fizeram isso para chamar a atenção, para pedir ajuda, para saber quem são seus verdadeiros amigos. Porque seus verdadeiros amigos iriam defendê-los. Você sabe, esses tipos de processos de pensamento problemáticos motivam esse tipo de atitude. Novamente, é chamado de automutilação digital. E será um prazer enviar mais recursos a vocês sobre este assunto, se quiserem, mas quero que isso também esteja no seu radar. E acho que isso deveria ser mencionado. Pais, educadores, profissionais que atendem jovens sabem que isso está acontecendo. Mas vamos entender por que os jovens podem fazer isso. E podem ser os jovens com quem você está conversando quando falarem sobre esse assunto. Ok, vamos entrar nas estratégias. E estas são baseadas em pesquisas. Em primeiro lugar, isso é muito básico, mas a comunicação é muito importante. Sabemos que muitos adultos estão muito envolvidos na vida offline dos seus filhos, mas alguns deles parecem muito pouco envolvidos quando se trata da vida online dos seus filhos. Talvez se sintam desconfortáveis com a tecnologia.
Talvez eles não conheçam o jargão ou as frases certas para usar sobre esse aplicativo ou plataforma. Mas temos que continuar falando com eles. Temos que dialogar com eles e, se possível, deveríamos estar online com eles. Talvez vocês possam ir a Starbucks com seus filhos adolescentes e pedir sua bebida favorita. E sentem-se à mesa por 20 minutos, 15 minutos e apenas conversem sobre o que eles estão amando atualmente, sobre esse ou aquele aplicativo. Qual está ficando meio chato? Qual eles acham que será a próxima grande novidade? É só uma conversa positiva, muito pró-social. Entre no mundo deles e comece cedo. Depois, com o tempo, vocês podem entrar em assuntos mais sensíveis. Além disso, temos que observar nossas próprias palavras. Você e eu somos capazes de ser mal-humorados e irritáveis e indelicados, e talvez até ser grosseiros e dizer coisas das quais nos arrependeremos mais tarde. Então só temos que perceber isso, ficar alerta quando cometemos um erro e pedir perdão para nosso filho ou filha. E perceber quando estiverem assistindo a um programa ou filme juntos. Faça uma pausa, pause a tela e diga: meu Deus, isso passou dos limites. Isso foi incrivelmente ofensivo. E a gente não fala essas coisas na nossa casa, sabe? A gente fica longe disso. Mas estou pensando nos padrões familiares. Talvez você também esteja. Esses são os nossos valores familiares, e fizemos essa placa depois de passarmos muito tempo definindo as bases sobre as quais construiríamos nossa família, nossos alicerces. Então, conforme meus filhos crescem, tenho conseguido apontar para a placa, e apontar não para todos, mas apenas para alguns desses valores por enquanto. E conforme forem ficando mais velhos, poderei apontar para os outros, quando tiverem experiências e interações problemáticas com colegas, ou quando tiverem medo ou a autoconfiança for abalada. Mas esta é a nossa bússola, esta é a nossa estrela guia, sempre voltaremos a esses valores familiares. E espero que seus filhos se orgulhem de fazer parte da sua família e representarem os valores que vocês estabeleceram e que vocês, pais, responsáveis e irmãos demonstram. É isso que nos define. É disso que somos feitos. E se você comunicar isso, talvez na primeira vez eles revirem os olhos, se forem adolescentes. Mas se você começar a criar um hábito de que é isso que nós esperamos, é isso que nos orienta, ter nossa identidade enraizada em algo estável, é um grande ponto positivo, em vez de ser algo vago, amorfo e inconstante, oscilante. Então, novamente, precisamos conversar, e aqui estão apenas algumas perguntas que você pode fazer. Temos um recurso que vamos enviar para vocês, caso ainda não o tenham, chamado Perguntas que os Pais Devem Fazer. E elas começam com mais perguntas básicas e evoluem para perguntas mais delicadas. Não comecem essas perguntas e respostas com seus filhos esta noite, assim que chegar em casa. Mas nos próximos dias, semanas, meses, comece a ter essas conversas. Vamos falar um pouco sobre resiliência. Quando penso em resiliência, penso na superação das adversidades, na capacidade de recuperação. Um patinho de borracha numa banheira, você o empurra para baixo da superfície da água e ele ressurge. Queremos que nossos filhos sejam resilientes, especialmente porque o conflito social é parte integrante da vida. É natural. Colegas de trabalho, as famílias dos cônjuges, sempre há algo com que estamos lidando. Então só temos que ter cuidado, porque se estamos constantemente intervindo e resgatando nossos filhos de qualquer tipo de tensão entre colegas ou conflitos com os quais eles estejam lidando, então, infelizmente, eles nunca desenvolverão as habilidades que precisarão ter na faculdade e na idade adulta quando estiverem fora de nosso teto. E não estou dizendo que vocês nunca devem intervir. Algumas situações, o small is small, mas também direi que a maior parte do bullying, do cyberbullying, tende a ser leve, tende a ser xingamentos menores, rumores, exclusão, postagens em redes sociais, etc. Sim, essas atitudes podem ferir profundamente. Eu entendo, mas de novo, queremos que nossos filhos se tornem mais resilientes. Publicamos algumas pesquisas que nós fizemos. Se vocês quiserem consultar essa pesquisa, me avisem. Mas o que descobrimos é realmente fundamental. As crianças com os mais altos níveis de resiliência, quando sofreram cyberbullying, e vamos supor por um momento que isso vai acontecer, aquelas crianças com os mais altos níveis de resiliência, quando sofreram cyberbullying, responderam de forma pró-social, conforme você pode ver à direita da tela. Eles denunciaram isso à escola. Eles denunciaram isso ao site. Eles mudaram o nome de tela, etc. Eles bloquearam, excluíram a conta. Queremos que os nossos filhos sintam que são capazes,
e têm autonomia para controlar a sua experiência online. A parte triste desse gráfico está à esquerda. As crianças com os níveis mais baixos de resiliência. Quando sofreram cyberbullying, elas não fizeram nada. Elas sofreram em silêncio. Você e eu não gostaríamos que nossos filhos sofressem silenciosamente. Gostaríamos que eles acreditassem na sua capacidade de mudar a narrativa, de fazer algo a respeito, de se protegerem intencionalmente das pessoas que estão apenas falando mal, offline ou online. Uma das coisas que eu gosto de compartilhar quando estou ensinando sobre resiliência, e poderíamos passar uma hora inteira nisso, é o modelo ABC, que vem da Universidade da Pensilvânia, Martin Seligman, Albert Ellis e outros estudiosos. Sempre que você e eu enfrentamos uma adversidade, adotamos imediatamente certas crenças que nos ajudam a racionalizar, a aceitar ou a reconciliar essa adversidade. E se não tivéssemos essas crenças, bem, ficaríamos presos porque a adversidade é enorme e não sabemos como lidar. Nós simplesmente ficamos congelados. O objetivo é desenvolver crenças que sejam saudáveis, que nos ajudem a seguir em frente, e não crenças que não sejam saudáveis, porque crenças negativas prejudicam as respostas resilientes e levam a consequências problemáticas. A criança se comporta mal. A criança fica com raiva, age de maneira delinquente ou agressiva, ou a criança se automutila e alguns destes outros resultados trágicos que vemos. Portanto, temos que ensinar um sistema de crenças positivo, e isso levará anos. Eu mesmo levei muito tempo também, então sejam pacientes com seus filhos. Mas tem que ser um processo. Digamos que esta seja a minha adversidade. Sou menina e não fui convidada para a festa do pijama, e vejo isso no Instagram. Ok, então quais são as crenças imediatas que eu poderia ter ou adotar para entender esse tipo de evento estressante e emocionalmente doloroso? Pode ser assim. Que diabos? Elas tiveram uma festa do pijama sem mim. Brett Talk esteve, eu não posso acreditar. Achei que fazia parte da turminha delas. Eu pensei que era uma delas. Pelo visto, não. Por que elas não me convidariam? Cara, isso é esmagador. Talvez elas estejam falando mal de mim agora. Talvez elas só fingem ser minhas amigas. Na verdade, lembro que na semana passada eles estavam conversando e eu cheguei atrasada para a conversa e eles meio que mudaram de assunto, abruptamente. Talvez elas estivessem falando de mim e zombando de mim. E na verdade isso me lembra o que aconteceu na semana anterior. E aí no fim de semana passado, na verdade, quando olho para a minha vida, tudo aponta para o fato de que eu sou uma estranha. Sou uma rejeitada. Eu nunca vou me encaixar. Minha vida vai ser uma merda para sempre. Vocês viram como isso evoluiu rápido. Bem, queremos que nossos filhos, à medida que crescem, e isso vai levar anos, tenham uma mentalidade mais positiva, uma interpretação positiva. Poderia ser assim. Cara, elas tiveram uma festa do pijama sem mim. Isso definitivamente machuca meu coração. Mas talvez haja um bom motivo. Talvez elas tenham se reunido depois do futebol, quando nós estávamos viajando de férias. E talvez a mãe tenha dito que ela poderia receber algumas amigas. Acho que tá tudo bem. Está bem. Além disso, elas não são responsáveis pelo quanto vou me divertir na minha vida. Eu poderia falar com minha mãe agora mesmo e poderíamos organizar a festa do pijama mais épica para este fim de semana. Essa seria uma interpretação mais resiliente do que está acontecendo. Queremos apoiar nossos filhos. Queremos orientar nossos filhos nessa direção. Aqui estão meus livros favoritos relacionados à resiliência. Se vocês quiserem me enviar um e-mail me contando um pouco sobre seus filhos, eu posso orientá-los para livros específicos, as respectivas faixas etárias e gêneros. É só me avisar. Mas me lembro de algumas dessas histórias até hoje. E elas ainda me inspiram, como Philip Carey, protagonista do livro Servidão Humana, que está na fileira do meio, na extrema esquerda. Lembro desse clássico com muita clareza e ainda busco forças nele. Aqui estão meus filmes favoritos relacionados à resiliência. Eu também diria que todo filme tem um tema de resiliência, mas quando vocês estiverem assistindo a um filme com seus filhos, espero que talvez na manhã seguinte vocês falem com eles. O que você entendeu? Como você pode se inspirar? Como sua vida pode mudar pelo menos um pouco com o que assistimos juntos ontem à noite? Tenha um pouco dessa discussão. Eu acho que isso é muito importante. E repito, podemos enviar estas listas de livros e filmes para vocês se precisarem. Esse é meu pai. Ele veio da Índia. Essa é minha irmã também. Meu pai realmente veio sem conhecer ninguém. Ele só queria uma vida melhor para seus futuros filhos.
Digo isso porque cada um de vocês que está nesta teleconferência tem histórias de resiliência. E eu sei que é difícil fazer com que seus filhos prestem atenção em você quando você conta histórias de antigamente, mas deve haver uma oportunidade aqui ou ali onde eles aprenderão que nós somos feitos de resiliência. Está na nossa família. Nós nos levantamos, superamos e vamos continuar fazendo isso. E eles também podem fazer isso. Esse é o meu ombro. Sou alérgico a muitas coisas. Árvores de carvalho, pólen, ácaros, baratas, etc. Então minha alergista cria um soro com uma pequena proporção de todos esses alérgenos, todos esses patógenos causadores de doenças. Ela os manipula, produz um soro e depois injeta pequenas doses em mim. Daí ela fica em seu consultório e diz que eu não posso sair por 20 minutos para ter certeza de que não terei uma reação alérgica. Mas a questão é que ela está tentando me ajudar a desenvolver tolerância a esses alérgenos. E acho que é um ótimo paralelo ou metáfora de como precisamos expor nossos filhos a um pouco de risco a alguns desses problemas. E ao longo do tempo, eles desenvolverão um conjunto de habilidades e a capacidade não apenas de tolerar, mas também de superar. E vocês, é claro, estão perto, prontos para intervir se as coisas saírem completamente do controle, mas queremos ver como eles vão responder. Depois, é claro, podemos dar nossos conselhos. Vamos falar brevemente sobre empatia. Estudamos isso, e o que descobrimos, para resumir, é que os alunos com baixa empatia tinham 1,8 vezes mais probabilidade de praticar bullying e mais de 2 vezes mais probabilidade de praticar cyberbullying. E os alunos com alta empatia tinham 2 vezes menos probabilidade de praticar bullying e quase 3 vezes, ou seja, 2,7 vezes menos probabilidade de praticar cyberbullying. Digo isso apenas porque achamos que a empatia é importante, mas foi incrível ver que a pesquisa provou isso. Aqui estão meus programas e filmes favoritos relacionados à empatia, e há tantos que continuam sendo lançados. Posso compartilhar com vocês mais recomendações se quiserem. Mas o objetivo, novamente, é ter o diálogo sobre a empatia com eles, para que sejam compreensivos, no sentido de serem inspirados a agir de maneira semelhante, porque conseguem se colocar no lugar daquela pessoa. Talvez não consigam necessariamente sentir totalmente o que a pessoa está passando, mas conseguem entender cognitivamente essa dor. E por essa razão, sentem-se motivados a ajudar e a servir a outras pessoas como essas. Aqui estão meus livros favoritos. Alguns deles você leu quando era criança também. Então, repito, podemos enviar mais recursos a vocês, se quiserem. Meus filhos adoram ler e adoram assistir filmes, então eu acho que essas são ótimas ferramentas. Queremos ter certeza de que nossos filhos conheçam alunos com quem normalmente não sairiam ou não se sentariam na hora do almoço. Então, às vezes, queremos ter tarefas específicas em que eles, por exemplo, tenham que entrevistar alguém que realmente não conhecem. Vocês podem dar a eles uma lista. Posso enviar essa lista para vocês também. Através deste processo, através desta tarefa, eles aprendem isso. Eles têm muito mais em comum com os outros do que diferenças. Mas quando olhamos em volta, todo mundo parece tão diferente. Não é verdade? Há tanta coisa que é comum à condição humana. E é sobre isso que precisamos para construir nossos relacionamentos. Sou um grande fã de Tim Tebow, e ele organiza bailes de formatura chamados Noite para Brilhar para jovens com necessidades especiais. E ele recebe adolescentes que não têm necessidades especiais para vir servir. E constroem relacionamentos com esses jovens que têm necessidades especiais. E eu adoro isso porque, em geral, isso não aconteceria normalmente. Como estamos colocando nossos filhos em situações ou ambientes onde seus corações possam ser suavizados, talvez até quebrados. Quando eu era criança, fiz muitas viagens missionárias a países em desenvolvimento, e isso definitivamente suavizou meu coração, pois agora nossa família faz muitas coisas humanitárias em todo o mundo. Eu acho que quando os jovens desenvolvem a empatia quando são mais jovens, sinto que eles podem mudar o mundo quando começarem a ter mais recursos na vida adulta. E eu também sei, sem dúvida, que eles podem mudar o mundo na adolescência, mas só quero ressaltar que isso se torna a vida deles. Torna-se um estilo de vida. Eles se tornam pessoas que se preocupam com os outros, mas precisamos ter certeza de que os estamos colocando intencionalmente em situações difíceis, desafiadoras e talvez até de partir o coração, para que seus corações possam ser suavizados. Nos meus últimos minutos aqui, e já de olho no relógio, quero falar sobre o tempo de tela. E lembrando, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas
e será um prazer falar com qualquer um de vocês individualmente. O tempo de tela é um desastre. Sinto muita culpa e vergonha por causa das recomendações da Academia Americana de Pediatria. Mas, para ser honesto, essas recomendações não são realistas. Quando você olha a quantidade média de horas que os jovens passam todos os dias na frente das telas. Não quero que vocês se sintam condenados, porque isso não nos ajuda a lidar bem com nossos filhos. Então vamos abrir esse assunto. Em primeiro lugar, vocês precisam ter regras. E eu tenho certeza de que já as têm. Algumas recomendações seriam, é claro, que se as notas caírem, o uso de tecnologia cai também. Se seus filhos parem de contribuir em casa, no que diz respeito às suas responsabilidades e tarefas, o uso da tecnologia também vai ser reduzido. E você já ouviu falar, por uma década, ou mais, 2 décadas, que os telefones devem ser deixados, vamos dizer, na bancada da cozinha por volta das 22 horas. Espero que vocês percebam que isso é apenas porque não queremos que nossos filhos comprometam o sono. Vocês e eu abríamos mão de dormir para conversarmos com nossos melhores amigos ao telefone sobre nossa paixão mais recente, até 1 ou 2 da manhã. Às vezes, aí ficávamos irritados e não conseguíamos nos concentrar no dia seguinte. Em noites durante a semana, eu simplesmente sinto que deveria haver algum tipo de toque de recolher para o uso do telefone. E talvez você peça a eles que paguem 10% da conta telefônica todos os meses, não porque você precise, mas para que isso os lembre de que é um privilégio e não um direito. E com esse privilégio vem certas responsabilidades. Aqui vão algumas estatísticas que eu achei realmente interessantes em relação aos comportamentos de risco dos pais ao volante. 80% dirigem acima do limite de velocidade, 40% enviam mensagens de texto ao dirigir, 1 em cada 5 não usa cinto de segurança. Estes são os pais. Nossos filhos estão nos vendo. Eles farão o que nós fazemos, não o que dizemos. E isso também se aplica ao uso do telefone. Isso se aplica à nossa distração. Isso se aplica às coisas que postamos relacionadas à perspectiva politicamente carregada que temos e que nossos filhos veem de alguma forma ou alguém envia isso para eles. Por favor, tentem ser exemplo de um ótimo comportamento online e, claro, offline. E combine com eles, negocie com eles o que seria necessário para que eles possam usar os dispositivos. Faça isso individualmente com cada criança, porque vai ser diferente para cada criança. Mas assim eles têm algo a ganhar e a perder. Eles concordam com os termos, e vocês definem juntos o que vai ser necessário. Agora basta fazer essas perguntas básicas. Não se assustem com essas recomendações que você vê nos noticiários e todo tipo de demonização das telas. Basta ver se eles estão bem socialmente, academicamente e fisicamente. E eles não podem estar apenas consumindo. Vocês já sabem que eles também precisam estar criando. Eles precisam estar aprendendo. Eles precisam estar crescendo com o uso das mídias digitais. Estabeleça também uma zona livre de julgamentos em sua casa. Você pode até precisar desta placa, porque nossos filhos têm tanto medo de falarem conosco. Eles têm medo de serem culpados. Eles têm medo de que tiremos o telefone deles. Mas se vocês conseguirem transmitir a eles que vão permanecer calmos e racionais aqui na cozinha, que é a zona livre de julgamentos, eles se abrirão com vocês em tempo. E temos outro recurso chamado contrato de uso de tecnologia. Nós vamos enviá-lo a vocês. Ele descreve expectativas para os pais ou responsáveis, bem como para a criança. E esse recurso tem sido um sucesso para muitas pessoas. É muito detalhado. Também identificamos na pesquisa que encenar algumas situações ajudam os jovens a saber o que fazer se forem vítimas ou se seus colegas forem vítimas. Portanto, encenem algumas situações que vamos enviar para vocês também. Aqui está um exemplo e depois vocês fazem perguntas sobre a situação. Aqui estão as perguntas. O objetivo é ter uma conversa. O objetivo é ajudá-los a saber exatamente o que fazer. Eles vão dizer que sabem o que fazer, mas na hora eles congelam. Eles ficam presos. Mas quando vocês conversam sobre o que deve ou não ser feito, isso se torna um plano de ação. E confie neles. Às vezes, eles fazem a coisa certa quando se trata das noções básicas de segurança na internet. Estamos quase terminando aqui. Obrigado pela paciência. Capturas de tela? Nossos filhos sabem fazer capturas de tela em seus telefones. Às vezes, eles podem precisar fazer isso em outro dispositivo, em um Kindle, em um Apple Watch, em um Meta Quest Pro. Também queremos incentivar a gravação de tela. Você pode configurar isso no iOS em seus telefones Apple,
bem como no Android quando se trata de capturas de tela e gravações de tela. As escolas e as plataformas precisam de evidências digitais. Isso é fundamental. Tirar uma captura de tela ou gravar a tela precisa ser a reação inicial padrão sempre que uma pessoa é vítima. Eu sei que no Snapchat, por exemplo, a outra pessoa receberá um aviso quando você fizer uma captura de tela. Mas você também pode reproduzir a mensagem ou reproduzir o vídeo e usar um outro dispositivo para fazer uma captura de tela. E se a outra pessoa receber um aviso, quem se importa? Eles merecem ser pegos. Também queremos continuar incentivando nossos filhos a bloquear, denunciar e silenciar. Use as ferramentas ao seu alcance no jogo ou na plataforma ou aplicativo que eles adoram. Quando seus filhos forem alvos de assédio, mantenham a calma. Certifiquem-se de que eles estão seguros. E eu mencionei a importância das evidências. Colaborem com a escola, mas evitem desabafar nas redes sociais, porque isso só dificulta as coisas para a escola. Entendam que a escola tem um processo investigativo. Tem a FERPA, que garante direitos de privacidade, etc. Dê à escola um pouco de tempo para cumprir as devidas diligências, para que não se exponham a riscos. Eles se preocupam com seus filhos e esperamos que estejam agindo rapidamente. Vocês podem conversar com os pais do agressor. Vou guardar esse assunto para a sessão de perguntas e respostas, porque sei que vamos entrar nisso. E eu vou falar o que penso sobre isso. E falem também com a empresa que presta o serviço. Se algum de vocês levar mais de 1 ou 2 dias para que o conteúdo ofensivo seja removido ou uma conta seja excluída, entre em contato comigo com capturas de tela ou gravações de tela e farei tudo o que puder para retirá-lo. Falem com a polícia se necessário. Quando seus filhos forem os agressores, claro, cultivem a empatia, monitorem o uso de dispositivos e pesquisem também softwares de monitoramento de tráfego, sobre os quais podemos conversar. Apliquem consequências, não sejam lenientes. Eu sei que isso é difícil. Eu sou pai, entendo perfeitamente. Às vezes é fácil suavizar sua postura porque você os ama muito, mas respeite os limites. É preciso uma aldeia para criar uma criança. Todos nós temos um papel a desempenhar e esperamos que vocês estejam inspirados e saibam que não estão sozinhos. Há recursos, guias, informativos de ajuda, tem a Spark Kindness, eu estou aqui. Há outras organizações que querem estar ao seu lado e ajudar vocês de todas as maneiras possíveis. Aqui estão minhas informações de contato. Vou parar de compartilhar meus slides para que possamos entrar rapidamente na sessão de perguntas e respostas. Posso enviar minhas informações de contato mais tarde se vocês precisarem. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada, Samir. Você cobriu muita coisa e quero reiterar que vamos compartilhar todas as informações, todos os guias de recursos, as dicas, os contratos e também suas informações de contato. E a gravação deste programa também estará disponível. E quero reiterar que a Spark está aqui. Formamos uma coalizão anti-bullying da Metro West. Então adoro aquele último gráfico com todos os diferentes parceiros. É preciso uma comunidade para manter uma criança segura e promover a sua resiliência. Por isso, estamos orgulhosos de trabalhar com as escolas, a polícia, os líderes religiosos e os pais para criar uma comunidade mais segura para todos. Então, vamos às perguntas. Eu queria voltar ao que você falou em termos da importância da comunicação. E alguém perguntou, e acho que isso não se aplica apenas a este assunto, que se eles falam sobre automutilação digital, por exemplo, para alunos do ensino médio, falar sobre isso leva a mais ocorrências de automutilação digital. Ou seja, falar sobre esses assuntos aumenta a ocorrência desses comportamentos. Eu entendo esse medo, e ele aparece com frequência. Mas vocês vão ficar surpresos de saber que nossos filhos já falam sobre isso. É um assunto que eles já conhecem. Para alunos do ensino fundamental, eu provavelmente não chamaria isso de automutilação digital, porque parece um termo muito dramático, embora seja o termo usado na literatura de pesquisa. Eu chamaria isso de auto-cyberbullying, porque, claro, os jovens estão familiarizados com cyberbullying no ensino fundamental. Então talvez você possa simplesmente perguntar: você já conheceu alguém que tenha praticado auto-cyberbullying? Porque eu ouvi algumas histórias sobre isso. Por que uma criança faria isso se quisesse? Tentem ter essa conversa e isso abrirá os olhos deles
para a realidade. Ótimo, obrigada. Também recebemos a pergunta sobre quais eram suas recomendações para monitorar comportamentos seguros nas redes sociais. Existem aplicativos que funcionam melhor que outros? Claro. Eu estudei vários aplicativos e não tenho relacionamento profissional com nenhuma empresa de aplicativos de monitoramento por parte dos pais, onde recebo uma recompensa por recomendá-los a vocês. Há dois que eu gosto muito, e eu os conheci em conferências. Um se chama Bark e o outro se chama Circle Plus. O Bark permite que você defina o grau de sensibilidade a mensagens que seus filhos recebem. Vocês precisam ter cuidado para garantir que não definam uma sensibilidade muito alta, porque vocês sabem como os jovens dialogam e conversam entre si. Você não quer que seu telefone exploda com notificações toda vez que eles falarem bobeiras. Mas acho que é um aplicativo muito bom, que continua sendo aprimorado, e o Circle Plus permite que você, em um nível granular, monitore vários tipos de uso de aplicativos, seja o Snapchat, ou o Roblox, ou o TikTok, ou o Minecraft. A lista é extensa. Além disso, você pode definir várias restrições, onde para as crianças mais novas, você só tem 1 hora ou 30 minutos, talvez nos finais de semana um pouco mais. Desligamos o iPad do meu filho às 20 horas, mas o laptop da minha filha pode ficar conectado ao Wi-Fi até às 22 horas, etc. Novamente, Circle Plus e Bark são dois aplicativos que você deve conferir. Muito obrigada. E agora, em nossos minutos finais do programa, quero me aprofundar, não em um cenário específico, mas em como isso acontece em tempo real. Nós adoramos o que você disse sobre a importância da resiliência e como nossas crenças moldam as consequências no futuro. Vamos voltar àquele momento em que você falou que o seu filho vai até você e você descobre algo que está no telefone dele, e isso te assusta. E você, como pai, começa a rever todas as suas crenças. Você pensa em todas essas coisas e você pode realmente ser levado de volta à sua experiência no ensino fundamental, ou ficar preocupado com o fato de seu filho ser excluído ou com o que vai acontecer com ele. Então, duas partes. Uma é: quais são as suas dicas para sermos o nosso melhor nesse momento, tanto para os nossos filhos como para conseguir que eles falem mais sobre o que aconteceu? E, em segundo lugar, você recomendaria conversar com os pais, os outros pais cujos filhos estão envolvidos nesta interação digital? Ótima pergunta. Então, em primeiro lugar, não podemos conversar com nossos filhos a menos que estejamos em um ambiente muito calmo e emocionalmente estável. Sabemos, é claro, que eles se lembrarão de tudo o que dissermos, mas não apenas isso. Eles estão nos observando e vão perceber nossa linguagem corporal. Eles vão perceber nosso tom. E tudo isso vai só fazer com que eles ergam um muro, o que encerrará quaisquer conversas futuras. Então, se você ficar sabendo de alguma coisa, por favor, espere. Vá para o seu quarto e se acalme antes de falar sobre esse assunto com seus filhos. E se seu filho ou sua filha vier até você, você terá que fazer tudo o que puder, inclusive morder a língua, se necessário, para ficar o mais calmo e racional possível. Claro, demonstrando cuidado, demonstrando que vai apoiá-los e que vai descobrir algum tipo de solução mutuamente. Mas separe um tempo para se acalmar antes de conversar com eles sobre o que eles gostariam de ver acontecer. Fale que você entende o quanto eles se sentem magoados. Porque pode parecer muito trivial para você, mas você não quer que isso apareça quando você falar, porque para eles é muito real. Nós lembramos como, quando éramos adolescentes, tudo parecia tão grande, tão importante, embora tenhamos mais perspectiva agora, como adultos. Então essas seriam minhas dicas. Se firmem. Se vocês precisarem de conselhos para falar sobre o que fazer nessa situação especificamente, entre em contato com um amigo, um vizinho, com o Samir, a Christine, qualquer pessoa. Obviamente estaremos prontos para ajudá-los. Mas acho que os pais ou responsáveis normalmente sabem o que dizer e o que fazer nesses momentos, porque estão familiarizados com o bullying. Pode não ter ocorrido online, mas eles estão familiarizados com o que fazerem numa situação em que um colega de trabalho está sendo um idiota, etc. Portanto, sigam seus instintos, ouçam seu coração, mas estejam emocionalmente estáveis, em termos de contato com os pais do agressor. Muitos anos atrás, eu estava totalmente de acordo em termos de entrar em contato com eles. Esperamos que eles sejam extremamente compreensivos e resolvam o problema muito rapidamente. Mas, infelizmente, nos últimos anos, tendemos a ver todos se preocupando com suas perspectivas e posições,
Estamos vivendo em uma sociedade tão polarizada, onde todos são tão rápidos para se ofender e ficam extremamente defensivos. E nessas situações, às vezes os pais racionalizam o comportamento. Talvez chamem os filhos de vocês de fracos ou incapazes de lidar com pequenos insultos, o que faz parte do crescimento, ou seja, ignoram a gravidade da situação. E isso pode levar a mais antagonismo, porque você pode ter que vê-los aos sábados quando tiver o jogo de futebol ou algo parecido, ou quando trabalharem juntos na comunidade ou na associação de pais e professores. Às vezes sinto que é melhor falar com a escola. Às vezes sinto que a escola pode então assumir a responsabilidade de falar com os pais do agressor, o que eles devem e vão fazer. Vão lidar com isso de uma forma muito novamente profissional, porque eles precisam fazer isso, são profissionais e têm um histórico de serem capazes de fazer isso da maneira mais apropriada, que não os traga problemas legais. Muito obrigada. Essa é uma resposta muito útil. E posso acrescentar, em termos de nossa experiência na Spark nos últimos 13 anos, e adoraria saber o que você acha disso, que concordo plenamente com o que você disse, é o instinto de muitas pessoas entrar em contato com os pais do agressor. As pessoas perguntam sobre isso, mas você pode piorar as coisas. Eu tenho visto casos em que se havia um relacionamento prévio entre os pais, então se os pais são amigos ou tiveram uma amizade, e eles podem se valer disso, podem começar por aí, porque há potencial para se conseguir resolver isso. Mas nem sempre é garantido que isso seja verdade. Estou vendo seu sinal positivo em concordância? Esse é um ponto muito importante. Eu adorei que você tenha tocado nisso. Obrigado, Christine. Sei que já passamos um pouco da hora, mas queria fazer mais uma pergunta. Você mencionou sobre como entrar em contato com as escolas, e sei que temos ótimos recursos para compartilhar sobre como fazer isso e como fazer isso de uma maneira realmente útil. Mas, novamente, o bullying não acontece apenas nas escolas. Pode acontecer em qualquer lugar da comunidade. O que devemos fazer se as escolas não responderem ou se o treinador não responder? Quando digo as escolas ou a pessoa com quem você entrou em contato na escola, quero dizer que você entrou em contato com um professor e ele não teve uma boa resposta. Você tem que subir na hierarquia administrativa. Este é um assunto sério e está nas agendas de tantas pessoas, celebridades, políticos, legisladores, profissionais de saúde mental, pediatras, enfermeiras. Tantas pessoas se preocupam com isso porque está afetando grande parte da juventude e talvez esteja ligado a essa epidemia de saúde mental que estamos vendo em nosso país. Então, por essas razões, sinto que você tem que subir na cadeia de comando, se necessário, e pode até precisar procurar um advogado. Às vezes, apenas uma conversa com um advogado e depois uma carta ameaçando a possibilidade de ação civil ou criminal faz o problema desaparecer. Agora, eu gostaria que tudo fosse resolvido com um telefonema rápido, mas às vezes você precisa de um advogado envolvido para demonstrar a seriedade do assunto. E aí as coisas andam. O que vimos é que, às vezes, como eu disse, as pessoas procuram uma pessoa em uma organização e dizem, bem, você sabe, as escolas não responderam, e elas não buscaram outra pessoa dentro dessa organização. E muitas vezes é uma questão de encontrar e falar com aquela pessoa. E o que também dizemos às famílias é que enquanto seu filho ou filha ainda estiver sofrendo, sendo alvo de ataques, etc., esse processo não acabou. Você tem que continuar até que a criança esteja segura. Então, eu sei que estamos no limite de tempo já, mas temos uma última pergunta sobre qual seria a melhor idade para falar sobre assédio sexual cibernético com meninas e meninos. Eu começaria no ensino fundamental. Eu começaria na 6ª série. Isso pode parecer fácil para alguns jovens, mas talvez devêssemos começar na 4ª e 5ª séries também, mas na 6ª série, com certeza. Maravilhoso. Posso tentar responder brevemente a esta pergunta relacionada aos pais adotivos e aos jovens adotivos, apenas porque isso é caro ao meu coração. A pergunta apenas diz: alguma sugestão para pais adotivos em relação aos filhos adotivos que podem ser tanto os agressores quanto as vítimas? E conhecemos jovens que estão no sistema de adoção. Eles chegam com esse histórico de talvez maus tratos ou trauma. Então é claro, ser incrivelmente solidário, sensível e paciente com eles, eu acho que é, sem dúvida, essencial. Ficar ao lado deles e comunicar que, independentemente de suas escolhas comportamentais, você os ama incondicionalmente. Eles podem ser a vítima, podem ser o agressor, mas não importa o que aconteça. Estamos do lado deles. Somos seus maiores fãs e vamos trabalhar juntos para garantir que sigamos na direção de comportamentos positivos
e que cheguemos à raiz dos problemas que podem estar impulsionando algumas dessas escolhas negativas. Muito obrigada. Eu realmente agradeço essa sua resposta. E obrigado por toda a sua apresentação esta noite. E obrigado pelo seu trabalho e pela sua dedicação, que sei que todos podem ver. Todos podem ver porque a Spark é sua fã há 13 anos. Estamos muito gratos não apenas por sua pesquisa, mas também por sua abordagem realmente cuidadosa a tudo isso. Nós vamos compartilhar todas as suas informações, a gravação deste programa, bem como todas as suas folhas com dicas e informações de contato. Mas quero agradecer novamente, Samir, Dr. Hinduja. Foi um prazer finalmente conhecê-lo. Quero agradecer a todos os nossos intérpretes esta noite e à nossa equipe da Spark por estarem aqui. Obrigada aos nossos patrocinadores. Obrigada a Deb Schmil e a Subaru e a todos que estão aqui esta noite. Eu realmente adorei o slide de Samir com todas as peças do quebra-cabeça sobre o que faz uma comunidade saudável, onde as crianças se sentem, onde todos se sentem seguros e que elas pertencem, e a Spark tem muito orgulho de fazer parte dessa comunidade do bem, de generosidade, onde cuidamos uns dos outros. Obrigado novamente por sua participação esta noite. Eu sempre termino incentivando todos a serem gentis consigo mesmos. Como o Dr. Hinduja acabou de dizer, com as recomendações da Academia Americana de Pediatria, é realmente fácil para nós sermos duros com nós mesmos como pais, e também tendo saído de uma pandemia em que nossos filhos estavam online muito mais do que queríamos. Acho que realmente ajudar, encorajar uns aos outros a não sentir vergonha disso, mas poder e fazer o nosso melhor. Obrigada novamente e esperamos vê-los em nosso próximo programa. Boa noite a todos. Sintam-se à vontade para entrar em contato conosco. Acredito que compartilhamos essa informação no bate-papo. Gostaríamos muito de receber seus comentários sobre quais tipos de programas seriam úteis para vocês. Spark significa crianças de sucesso, positivas, autênticas e resilientes. Por isso, queremos conhecer programas que sejam úteis para vocês na criação de jovens bondosos e resilientes.